suspeitos. A delegada Luciana, creio que ela conectou com a gente. Delegada, bom dia. Eu agradeço pela sua presença aqui conosco. Queria que a senhora relembrasse, primeiramente, para a gente contar essa história, como que se deu essa investigação, como que ela começou, quais foram os primeiros indícios que a Polícia Civil coletou e como essas informações resultaram nas prisões que a polícia fez na manhã de ontem. Bom dia, delegada. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Natália. Primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Bom dia a todo mundo que assiste. As investigações elas começaram no final do ano passado, quando a delegacia ela recebeu inicialmente uma denúncia anônima, só que continha vários nomes, o que permitiu a gente identificar a mãe de uma das vítimas. E aí a gente chamou essa mãe na delegacia e ela narrou todo o ocorrido, fazendo o primeiro atendimento para a família. Ela contou que tinha descoberto que a sua filha estava enviando fotos, vídeos e também tendo relações com o Sérgio. E nesse momento ela já conhecia o Sérgio. Então ela ficou completamente em choque, reportou isso tudo à polícia e a gente iniciou toda a investigação. Foram aproximadamente 4 meses de investigação até a operação ontem. A gente já tinha identificado 4 vítimas antes de realizar a prisão do Sérgio. A gente sabia que tinha um número maior de vítimas ainda. A prisão ela foi feita no aeroporto antes dele embarcar para um voo, exatamente porque quando ele vinha, ele tinha uma casa no interior de São Paulo, onde que ele residia com a sua esposa, e quando ele vinha para São Paulo, que ele praticava os abusos e que ele procurava as vítimas e as famílias das vítimas. Então era um momento ali que ele estava vulnerável e que ele estaria com todo o material probatório que a gente precisaria utilizar. A gente não conseguiria encontrar esse material provavelmente na casa dele em um dia normal. Então a operação ela foi toda planejada, assim, nos mínimos detalhes. Foram cumpridos 8 mandados de buscas na data de ontem. A gente identificou também, prendeu também a doutora Denise, a senhora Denise, que vendia 2 de suas netas há muitos anos. Então, as netas dela hoje, uma está com 18 anos, a outra está com 14. A de 14, desde 9, 10 anos, aí ela já tinha acesso ao Sérgio, né? Ela já tinha sido introduzida ao Sérgio para poder fornecer material de pornografia infantil mediante pagamento, e a senhora Denise também recebia pagamento por causa disso. A outra neta, a partir dos 13 anos, ela também começou a ser abusada e ficou aí sendo abusada por aproximadamente 5 anos. A gente levantou outras vítimas. Na data de ontem foram atendidas 4 vítimas. Até agora a gente tem 6 vítimas, 6 ou 7 identificadas. No aparelho celular foi encontrado um vasto material. Então a gente ainda está fazendo o trabalho de identificação de outras vítimas. Verificamos que existe contato fora do estado de São Paulo, já que ele tinha aí uma fácil flexibilidade entre os estados por ser piloto de avião. Então a gente vai avançar também para outros estados. E vamos avançar nas investigações porque ele tinha um modus operandi. Ele se aproximava das famílias, ele se aproximava das mães para poder acessar as filhas. Então ele era o amigo que fornecia, às vezes pagava aluguel, ajudava, falava que tinha dinheiro e que poderia ajudar financeiramente. E isso fazia com que ele se aproximasse das filhas, sempre oferecendo benefícios financeiros. E ele sempre pedia para as meninas, para as vítimas, e também para as mães, para que apresentassem outras menores que tivessem aí entre uma faixa etária de 10 até 13 anos. Ele falava que ele gostava ali na faixa de 11, 12, 10 anos. Doutora, a gente conversa, portanto, com a doutora Luciana Peixoto, delegada responsável pelo caso do piloto da Latam, investigado por ser o líder de uma rede criminosa de 8 anos de funcionamento, de existência. Doutora, a doutora vai trazer esse detalhe também. E eu queria saber, doutora, se a questão dele ser piloto, além dele conseguir estar em vários estados brasileiros,
por causa da profissão dele, se também tem algum tipo de investigação sobre um possível tráfico de criança, de adolescente, dele pegar essas crianças de um estado, levar para outros e gerenciar essas crianças para outros pedófilos assim como ele. A gente não tem nenhum tipo de informação, por enquanto, de tráfico de pessoas. O fato dele ser piloto colaborou muito com a mobilidade dele em vários estados, já que durante a semana ele passa por 2, 3 cidades, então ele conseguia estar em outros estados e fazer novas vítimas em outros estados, mas a gente não pode afirmar sobre tráfego de pessoas realizados por ele. A companhia aérea deu todo o apoio durante a investigação só foi possível e a operação realizada pelo apoio da companhia aérea, já que ela desde o início se mostrou muito interessada em reprimir qualquer tipo de crime, mesmo sem saber sobre o que era investigação. O piloto, ele usava muito o valor do seu salário, né? O seu aspecto financeiro para poder conduzir as vítimas, para poder aliciar novas vítimas, para poder ganhar as mães, as vós que acabavam vendendo as crianças. Então, o aspecto dele ser piloto trazia mobilidade e também a parte financeira, já que ele tinha um salário alto dentro da companhia. Ele tinha mais de aproximadamente 30 anos de profissão, então ele tinha um salário bem alto dentro da companhia e por isso ele tinha uma condição financeira muito boa. O que o Sérgio alegou quando foi preso? Ele negou os crimes, ele assumiu esses crimes. E também a Denise, que vendeu as netas e a menina delas. E que eles alegaram ontem, a outra mulher também, a terceira mulher presa, que eles deram de depoimento, eles negaram em algum momento, forneceram mais material. Como é que foi essa condução no momento da detenção? Dentro do avião, o Sérgio falou que não sabia o motivo da prisão. Para poder dar acesso à aeronave, já que os passageiros já estavam prontos para o embarque, a gente retirou ele da aeronave, levou para a delegacia do aeroporto, aonde que ele acabou, depois dele saber de todos os seus direitos, inclusive o direito ao silêncio, ele acabou confessando as práticas. Forneceu a senha do aparelho celular, a gente tinha autorização judicial para ter acesso aos dados armazenados, e lá foi localizado todas as provas que a gente precisava. A senhora Denise, ela nega, apesar da gente ter todas as provas, da gente ter inclusive resgatado uma das netas dela, uma das vítimas, que tem 14 anos, então por ser menor ela está agora com a tia dela. Ela nega, ela fala que o Sérgio era um amigo e que ele ajudava, somente isso. Existem elementos de que outros homens também estão na investigação, então, além dele ser um dos abusadores, ele também aliciava para outras pessoas, mas isso vai ser no decorrer da investigação. A prisão foi ontem. A partir do momento que a gente apreende vários equipamentos eletrônicos, surgem muitos dados novos que precisam ser ainda analisados e extraídos da forma correta. Sempre que surge um caso desse, né, escabroso desse, é muito importante da gente falar também sobre as famílias, né, sobre o cuidado dessas, de gente que tem criança em casa, adolescente. O Sérgio, ele utilizava para fazer a rede dele, né, essas fotos de crianças. Já tem informações se ele utilizava também, inclusive, fotos de crianças que ele achava na internet, que ele ainda não tinha tido acesso? Todas as informações até agora são de crianças e adolescentes que ele teve acesso. Uhum. O Sérgio, ele usava o laço de confiança. É muito importante a gente falar um pouco das vítimas, porque as vítimas são crianças que não têm discernimento ainda. Elas são seduzidas por presentes, por possibilidade de comer em locais bons, por passeios, por ganhar celular, receber um dinheiro. Então, elas acabam não tendo a maldade e elas não têm nem noção inicialmente do abuso que elas estão sofrendo. Ele aliciava exatamente as meninas com propostas financeiras, o que seduzia muitas delas. A gente tem várias vítimas que as mães não sabiam de nada,
porque eles pediam para as vítimas apresentarem coleguinhas. Então, ele fazia isso com outras coleguinhas, além dele usar o laço de confiança com as mães que eles conheciam. Então, é muito importante ter o cuidado com as crianças, orientar, verificar se não está recebendo dinheiro, de onde está vindo esse dinheiro que as menores estão recebendo, porque essa é uma forma hoje de aproximação, também pela internet. Ele tinha contato físico com as vítimas, ele ia atrás das vítimas, tinha contatos físicos, mas hoje também crimes dessa espécie acontecem na internet. E ele compartilhava foto de uma vítima com a outra. Então, ele compartilhava a foto das vítimas falando, olha o que ela me mandou, o que ela fez, o que eu fiz com ela. Essa era uma forma de ameaça disfarçada, falando que ali ele tinha acesso, o que ele faria com ela também, que contaria para as mães. Então, ele também utilizava ali uma carga intimidatória sobre as vítimas. Ontem a gente teve contato com 4 das vítimas, assim, foi muito triste, foi uma ocorrência com uma carga emocional muito grande. Ocorrências desse tipo, para quem não é do meio, então são mais difíceis de lidar, mas eu estou na Delegacia de Repressão à Pedofilia, eu lido com isso todos os dias e foi muito difícil de lidar, porque a história que ele contava há tantos anos fez com que as vítimas, elas se sentiam até culpadas, porque elas falavam que elas faziam isso porque elas tinham que ajudar em casa, porque elas tinham que ajudar a comprar comida, porque elas estavam passando necessidade, porque era isso que ele falava para elas, para poder introduzir exatamente o amigo, o tio Sérgio, o salvador que iria ajudar a situação financeira da família. Então, é muito triste você escutar de crianças que o que ia acontecer porque elas precisavam daquele dinheiro, né? E você vê que é toda uma narrativa montada para exploração sexual de crianças que não têm nem noção do abuso que elas estão sofrendo. Leonardo. Delegado, eu queria saber também a questão da esposa do Sérgio. Sérgio é um homem casado, ela foi ouvida na delegacia ontem. Ela sabia desses abusos ou ela se mostrou surpresa? Eu queria saber como é que isso ficou em relação à esposa do Sérgio. Ela não sabia de simplesmente nada. Ela está completamente desolada. A gente deu a notícia na delegacia. A equipe foi na casa para cumprir mandado de busca. Foi quando ela teve o primeiro contato, ela tomou o primeiro conhecimento ali dos fatos, mas a gente só contou na delegacia o que estava acontecendo e ela não sabia de nada. Durante a investigação, a gente já sabia que ela não tinha conhecimento dos fatos. Exatamente por isso, a gente não podia achar que em casa ia encontrar alguma coisa. E ela tá completamente em choque, porque ela fala que ela não reconhece a pessoa com quem ela ficou casada um bom tempo. Tem filhos também, doutora? Ele tem filhos grandes que não moram com ele, que já têm relacionamentos, que também estão em choque com toda a situação. Os filhos não foram ouvidos ainda. Ontem compareceu apenas um dos familiares dele na delegacia, mas é claro que a gente vai ver também como que era essa parte dos laços familiares dele. Mas ninguém da família sabia. Ele fazia exatamente quando ele tinha voos, que ele saía na noite anterior, porque ele tinha desculpa de morar no interior. E aí ele encontrava com as meninas, ele mandava as mensagens, ele encontrava com as famílias, ele fazia tudo isso quando ele estava nos dias anteriores ou após as viagens de trabalho. Alguém que trabalhava com ele chegou a relatar para vocês, doutora, alguns comportamentos estranhos? Alguém, que participasse do dia a dia dele? A gente sabe que um piloto tem sempre um copiloto ali, muitas vezes é a mesma parceria por várias viagens. Teve algum relato de algum companheiro ali de trabalho, algum colega de trabalho? A gente ainda não fez oitiva de ninguém. O copiloto seguiu o voo, a gente tentou trazer o menor transtorno possível para todo mundo, inclusive para os passageiros, né? A gente sabe que todo mundo tem compromissos. E então a gente simplesmente retirou o piloto, realizou a prisão e aí a gente deu prosseguimento na delegacia dos atos.
Então, não teve contato, não fizemos pergunta ali naquele momento para o copiloto. E ainda não tivemos contato com colegas dele de trabalho. Mas o que a gente escuta falar é que a reputação dele dentro da companhia sempre foi exemplar. Ele está há muitos anos na companhia. E a gente fala que esse tipo de crime é um crime que não tem cara. É um crime que não tem um perfil. São vários perfis sociais diferentes, são vários posicionamentos políticos diferentes, são várias formas de agir diferente, mas todos eles têm uma única característica que é muito comum. Eles aparecem ser uma pessoa muito boa para poder aproximar das vítimas. Então, provavelmente, ele era uma pessoa que não transparecia isso de jeito nenhum. Leonardo, tem mais pergunta para a delegada? Acho que uma última questão, Natália, se você me permite, onde que os abusos aconteciam, doutora? Uma vez... Perdemos o sinal do Leonardo bem no finalzinho da pergunta dele, mas extremamente importante, doutora, já deu para a gente ouvir, né? Onde que esses abusos aconteciam? Eu ia perguntar, inclusive, isso no encerramento contigo, que era como ele fazia essa aproximação física com essas vítimas. A gente já sabe que através dessas mães, dessas avós, mas como que era exatamente esse contato físico e onde que aconteciam esses encontros? Muitos dos abusos a gente tem várias vítimas narrando que ele levava as vítimas para motéis. Inclusive foi localizado um documento, todas elas contam que ele apresentava um documento falso para poder entrar. Foi localizado para elas. Para elas, foi localizado na carteira dele 2 documentos com foto de mulheres. Então, possivelmente, eram os documentos que ele utilizava. Elas ainda contavam, né, que ele pegava e tirava da carteira um documento com outra pessoa. Ele colocava acessórios para elas. Então, sempre elas narram que ele pedia para elas usarem um óculos escuro. Tem uma que narra até que ele já pediu para colocar peruca para poder entrar no motel. Um fato interessante foi que uma vítima contou que uma vez, na hora que ele estava entrando no motel, a atendente desconfiou e que aí ele arrancou com a chave do motel e a gente localizou a chave do motel. Que ele foi embora, levando inclusive a chave do motel. Os abusos também aconteciam dentro do carro. A gente sabe que ele pegava as vítimas e cometia alguns abusos, né, dentro do carro, alguns atos libidinosos. Não vou falar de atos sexuais como um todo, mas sim, muitos atos aconteciam dentro do carro dele. E também no apartamento que a gente cumpriu o mandado de busca, que era um apartamento de apoio dele aqui, em São Paulo. Perfeito. Leonardo, quer complementar? Eu acho que é isso, Natália. Eu acho que até ressaltar, né, a complexidade do que foi essa ação do cumprimento da prisão do Sérgio, porque o voo da Latam não foi afetado, né? Nem a mesma operação do aeroporto. A gente procurou a Latam, eles informaram que o voo seguiu normalmente, não houve qualquer atraso. Então foi uma ação eficiente aí da Polícia Civil. Eu agradeço imensamente a doutora por nos atender e a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa operação. Obrigada, Leonardo Amaro. Obrigada, eu queria agradecer muito. É um caso muito relevante porque eu acho que traz um tema que é pouco falado, mas que está do nosso lado todos os dias. E a gente precisa ter muita atenção hoje nas crianças e adolescentes. Então, queria agradecer a todos. Um bom dia, bom trabalho. Valeu, doutora. Que trabalho impecável da polícia e da delegacia de combate a esses crimes em relação a crianças e adolescentes. A delegada Luciana Peixoto esteve com a gente aqui. A redação de São Paulo, do Metrópolis.com, conseguiu essa entrevista extremamente importante, então eu agradeço à doutora Luciana e também ao Léo. Obrigada, viu, gente? Valeu. Bom trabalho aí para todo mundo. É isso, né? De embrulhar o estômago completamente, mas, mais uma vez, reforçar a importância do trabalho da delegacia lá contra a pedofilia de São Paulo, que conseguiu fazer essa ação, mexeu com a vida daquelas pessoas, diversas pessoas que estavam já preparadas para partirem de São Paulo para o Rio de Janeiro. O voo não foi afetado, o piloto foi retirado do avião, o copiloto seguiu com a viagem, assim como a delegada falou, pessoas próximas
no dia a dia ali do piloto vão ser ouvidas no segundo momento, mas nesse primeiro momento o foco é no líder dessa rede de pedofilia, de prostituição, de exploração de crianças e adolescentes, com diversas vítimas já reconhecidas, pelo menos 3, com idades entre 11 e 16 anos, inclusive de uma mãe e de uma avó que vendiam as suas filhas, netas e amigas dessas crianças para essa rede. A delegada também disse que o Sérgio, de 60 anos, o piloto da Latam, ele aliciava essas crianças que muitas vezes precisavam de dinheiro, então ele utilizava o argumento, o discurso de que ele ia dar para essas crianças pagar aluguel de casa, conseguir levar a um restaurante muito bom, que elas não teriam acesso na vida ali delas, então elas ajudavam em casa. Essa era parte da argumentação do piloto para conseguir aliciar essas crianças. E mais, dentro da rede de pedofilia, o líder dessa rede, o piloto da Latam, o Sérgio, ele tem sido investigado de conseguir essas crianças para outros homens que também estão sendo investigados. Então ele conseguia as crianças através dessas relações ou saía em encontros afetivos com as mães dessas crianças, e a partir do encontro com elas, ele dizia que, na verdade, ele tinha interesse pela filha dessas mães, ou fazia amizade, se aproximava sempre com a questão do ajudar essa família, porque ele era um piloto de quase 30 anos da Latam, com uma reputação gigante, importante para a corporação ali, para a empresa, que não desconfiou de absolutamente nada, e assim que a polícia avisa que está fazendo uma operação, fornece todos os dados que a polícia precisava, e aí ele, com um alto salário, com um alto cargo, um piloto é o maior cargo que pode ter dentro de uma empresa de aviação, pela pompa de ser um piloto, ele utilizava esse alto salário para conseguir motéis, para conseguir documento falso para essas crianças, para conseguir levá-las ao motel e fazer uma rede de exploração sexual de 8 anos de atividade, que agora foi desarticulada, foi destruída, tem sido destruída pela Polícia de São Paulo, pela Delegacia contra a Pedofilia. É isso, está feito o registro. Para você acessar essa entrevista na íntegra e também os cortes dela, se inscreve no nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, também nas redes sociais, @Metrópolis, vão ter os cortes dessa entrevista e os detalhes também em metrópolis.com.